Trump reacende a disputa pela Groenlândia e a Europa vê os Estados Unidos como totalmente imprevisível. E em busca por uma autonomia, começa a fazer novas parcerias comerciais que até agora não eram comuns, como o tratado com a Índia e cooperações militares internas. Aí a pergunta que eu faço, Marcelo, você acha que o Trump está rasgando os tratados internacionais? Na realidade, ele não está rasgando os tratados internacionais, mas ele está tentando esvaziá-los para que os Estados Unidos possam impor a sua força. Os tratados internacionais, eles sempre foram regidos por um princípio muito simples. Os tratados devem ser respeitados. Por quê? Porque não existe um regime jurídico mundial. Então não tem como se buscar uma corte, um tribunal, para buscar que os tratados sejam obedecidos ou sejam respeitados. O Trump começou a visualizar o seguinte: esses tratados não são vantajosos para os Estados Unidos. E eu quero que eles sejam vantajosos a partir de agora. Por isso que ele começou com movimentos sutis, esvaziando o financiamento da OMS, enfraquecendo o papel da OMC. E agora, em relação à OTAN, que é a grande questão sobre atacar ou não invadir a Groenlândia ou algo do gênero, ele está tentando demonstrar para a União Europeia que quem é o mais forte ainda é os Estados Unidos. E ele quer que isso seja respeitado para ele poder se impor economicamente. Então, na realidade, ele está tentando esvaziar os tratados para então impor a sua força e colocar os tratados ao serviço dos Estados Unidos. E aí você começa a entender que essa realmente é uma estratégia muito inteligente do Trump, porque ele consegue evitar um combate armado, mas ainda assim ele consegue impor a sua força. Como ele não está respeitando os tratados, aí entra a leitura da União Europeia, que é de fato muito inteligente. O maior problema do Trump não é o que ele está fazendo contra os tratados ou frente aos tratados, mas a sua imprevisibilidade, porque ele não obedece às regras. Um ponto sobre a imprevisibilidade do Trump, nas declarações dele, eu fico me perguntando até onde que isso não está coligado com uma política deles de conseguirem diminuir o valor do dólar. Porque eles precisam se reindustrializar e com o dólar muito alto fica muito custoso para fazer isso, inclusive para os cofres públicos. Então, assim, parte dessa imprevisibilidade ela é calculada para que o dólar comece a baixar e os Estados Unidos conseguem viver um outro processo de reindustrialização. Só que junto com isso, a Europa ela fica num dilema muito forte, porque até onde vai essa loucura, ou essa suposta loucura do Trump, e com quem eu posso contar. Porque, assim, os Estados Unidos e a Europa, eles têm um processo de aliança desde o pós-guerra muito forte, muito firme. Então, assim, eles têm medo de olhar para a Rússia, eles têm medo de olhar para a China, eles têm medo de olhar para outras potências que se colocam como, na cabeça das elites, se colocam como seus inimigos. Só que cada um tem a sua própria política interna. Uma coisa assim, o próprio presidente da China, em palestras que ele deu ao Partido Comunista Chinês, tem uma avaliação que não é só dele, é dos quadros políticos do partido, falando como que eles veem que a falha da União Soviética foi exatamente botar muito peso sobre seus ombros. Que foi exatamente com a União Soviética começar a olhar para o resto do mundo, ao invés de seus próprios dilemas. Então a China não tem interesse em nenhum outro parceria com o mundo que não seja comercial ou que seja estratégica exatamente para os seus interesses comerciais. Só que as elites europeias, por uma tradição, elas não conseguem olhar para a China e ver como uma aliada. Então por isso que elas começam a procurar outros, por exemplo, como a Índia, por exemplo, que estaria ali, seria uma grande pergunta, né? O que seria a Índia para as elites europeias? E aí esse cenário começa a ser desmontado, né? Começa a ser desmantelado, né? E a União fica completamente perdida. E aí eu fico me perguntando como é que deve ser o gabinete do Macron, porque diariamente ele deve estar recebendo ligações totalmente diversas. Por exemplo, nós precisamos ficar do lado do Trump, outros dizendo, meu Deus, o Trump é um louco, e qual posicionamento ele coloca. Porque um ponto que o Trump está fazendo no mundo não acontece há muito tempo. A gente fala sobre um mundo dividido entre forças geopolíticas, mas em termos de pensamento de direita e esquerda, o Trump ele representa um ponto ôntico sobre o que seria ser de direita nesse contexto geopolítico hoje em dia, que por mais que possam se sentir inseguros as direitas europeias, as direitas ao redor do mundo, eles se transformam em referência. E na esquerda não existe esse ponto. Poderia falar do presidente da China, mas ele não quer esse papel. Então, quando você não tem nenhuma estrutura para pensar como é que os próximos passos do mundo vão acontecer, quem que vai liderar, quem que vai fazer isso, gera toda uma insegurança nas próprias instituições os próprios aqueles que retêm o poder. Né? Então, realmente está um tempo muito interessante, se não acontecer a Terceira Guerra Mundial e todo mundo morrer, tá? Tá um tempo muito interessante para estudar até como, assim, comportamento humano, né? Porque as elites elas estão se colocando, a elite europeia ela está num ponto que ela não se vê desde a Primeira Guerra Mundial. Por causa que na Segunda Guerra Mundial era muito delimitado quem era inimigo, como eram as políticas, como as coisas funcionavam. A Primeira Guerra Mundial você tinha impérios ascendentes e impérios descendentes e não entendia muito bem onde começava um e terminava o outro. Né? O Trump, evidentemente, ele está tentando fazer um bullying com a Europa para ele reassumir o protagonismo global. O que eu penso, e é isso que eu acho que ele estava criticando tanto o Biden sobre a postura dele
frente à guerra da Ucrânia. Tanto que o Trump dizia que ele terminaria com aquela guerra em questão de 6 meses, não conseguiu terminar igual. Mas ele mudou muito a postura dos Estados Unidos frente à guerra da Ucrânia. Mas esse ponto que tu colocou sobre o enfraquecimento do dólar frente a uma economia mundial e o fato que o Trump precisa fortalecer o dólar para a economia voltar a prosperar, ele remete muito a um movimento de ruptura que os Estados Unidos teve que fazer quando terminou com o padrão ouro. Quando ele disse, ó, o dólar não é igual ao ouro. E aí foi para o câmbio flutuante. Agora os Estados Unidos, por algum motivo, que talvez nós possamos evoluir aqui no nosso debate, ele perdeu bastante o controle do câmbio flutuante. Tanto que o dólar, ele não está conseguindo mais manter. Só que a Europa, ela fez um movimento interessante ao contrário agora. Esse acordo com a Índia, aquele acordo Mercosul-União Europeia, um acordo que o Lula está tentando articular Brasil-China, para que as operações chino-brasileiras sejam feitas em reais, são movimentos que na época do Bretton Woods, do rompimento do Bretton Woods, não se cogitou. Os Estados Unidos, ele manteve um protagonismo global porque ele controlava muito do petróleo, porque o petróleo era muito controlado com a Arábia. Aí o Trump, ele mexeu o cavalo. Ele fez um movimento contra a América Latina. Então ele fez um movimento em L ali, que ninguém esperava, porque essa é a moral do cavalo, né? Ele atacou pelo flanco. Ele controlou um pedaço da produção de petróleo, talvez a mais importante mundial. Saberemos no futuro ainda. Não sabemos como será explorado o petróleo venezuelano. Ele não é explorado ao seu máximo, isso a gente já sabe. Ele tem muito potencial ali. Então, o Trump, ele evidentemente, está tentando, através de um discurso militar, fazer ataques econômicos para reassumir o controle econômico do mundo. A União Europeia foi para outro rumo. Índia, Mercosul. Agora nós temos que ver. Aí a gente devolve a palavra. Quais são as duas coisas que o Trump precisa para conseguir manter os Estados Unidos como a maior potência global? Ele precisa, paradoxalmente, manter o dólar controlando o padrão petróleo. Ele precisa que o petróleo seja negociado em dólar. E, ao mesmo tempo, ele tem que fazer o dólar estabilizar para baixo. Ele precisa fazer uma desvalorização dele para que ele consiga se reindustrializar. Para que os Estados Unidos consigam se reindustrializar. E essa dualidade, a gente está colocando os Estados Unidos no arcabouço que, se não for analista muito frio para a gente entender o que está acontecendo, parece que o Trump ele é louco, porque ele atira para tudo que é lado. Só que são essas duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Ele precisa que o dólar desvalorize, ao mesmo tempo que ele precisa que o dólar continue sendo extremamente negociado. Então, militarmente, a conquista nesse sentido da Venezuela e a captura do Maduro garantiu que o petróleo continuasse sendo negociado em dólar. Então essa que é a questão paradoxal, que vai nortear as políticas americanas por um bom tempo. Por exemplo, eu vejo que o Obama está surgindo como uma liderança, talvez ele tente voltar a ser o presidente dos Estados Unidos, ou alguém muito parecido com eles. Os democratas não estão olhando para o cenário do que está acontecendo nos Estados Unidos, a crise do ICE e outras crises internas que estão acontecendo, e estão parados. Nenhuma oposição quer ficar parada, ela precisa reagir. Só que a partir do momento que o Obama assumir, essas políticas elas podem mudar o enfeite dela. A prática ela vai ser a mesma, porque a posição geopolítica que os Estados Unidos se encontra, ou ele mostra as garras e toma uma atitude, ou ele vai lentamente desaparecer, ele vai perder a posição. Um outro grande problema que os Estados Unidos enfrenta é, se ele recuar da posição de vantagem que ele está no mundo, outros vão assumir o lugar e ele não vai mais conseguir recuperar. Então ele precisa fazer uma concentração estratégica, mas ele precisa manter certas posições. Um caso disso é Israel e o Oriente Médio. Ele não pode recuar perante aquela região, porque se ele perder ela, ele jamais vai conseguir retomar. Agora, a questão da Ucrânia é mais complexa, por causa que os Estados Unidos não quer se colocar numa posição em que a Rússia vira o outro grande inimigo para ele. Eu sei que dentro da cabeça o mundo ainda vive aquele legado de Guerra Fria, mas hoje a Rússia está ocupando muito mais uma posição pós-guerra da Ucrânia, tá? Pós-guerra da Ucrânia. Assim que pararem de financiar o Zelensky, a guerra da Ucrânia vai acabar, e a Rússia sai como grande vencedora. Ela vai ocupar um lugar, não que ela possuía durante a União Soviética, mas um lugar que ela possuía antes da União Soviética.